Bom dia, hoje são 23 de julho de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Veja aí duas expressões que levam muitas pessoas ao erro. Temos aí duas expressões muito usadas aí pelo povo. Em vez de e ao invés de. Em vez de, ao invés de. Vamos aprender aí como empregar essas expressões corretamente. Veja o quadro que fiz. Acima, à esquerda, em vez de, e à direita, ao invés de. Em vez de, você vai empregar quando traz o sentido de em lugar de, em substituição a. Você vai empregar em vez de. E ao invés de, que é um uso bem reduzido, ao invés de, você só vai empregar quando o sentido for ao contrário de, em oposição a. Vou explicar isso aqui. Logo de imediato, vou dizer uma coisa aqui, que você não há como você errar novamente. Não há como você errar novamente o emprego dessas expressões aqui. Vou dizer uma coisa. Esqueça a expressão ao invés de. Esqueça a expressão ao invés de. Use sempre em vez de. Use sempre em vez de. Por quê? Porque essa expressão em vez de, ela é geral. Ela é aplicada em qualquer situação, até mesmo quando substantivos entre si são contrários, estão em oposição. Então, esqueça a expressão ao invés de. Esqueça, use apenas em vez de, porque ao invés de só pode ser usada quando houver oposição, contrário. E mesmo assim, no sentido de contrário, em oposição, você pode usar a expressão em vez de, no lugar de, ao invés de, entendeu? Então eu vou dizer aqui, explicar a você para você entender isso. Vamos lá. Primeiro exemplo aí, temos na letra A. Paulo morreu ao invés de viver. Está correto aí. Paulo morreu ao invés de viver. Veja bem, a expressão ao invés de, ela só pode ser usada, repito, quando está em sentido contrário, em oposição, que é o caso aí. Paulo morreu ao invés de viver. Morte, morreu e viver. Morte e vida. Morte e vida não são contrários? São. Morte se opõe à vida e vida se opõe à morte, não é isso? Quem está morto não está vivo e quem está vivo não está morto, não é isso? Então morte se opõe, está em oposição à vida, morte. Então, morreu e viver, contrários. Então, ao invés de aí cabe, ao invés de, você só pode usar no sentido de contrário, oposição. E aí está. Morte se opõe à vida e vice-versa. Aí, nesse caso, Paulo morreu ao invés de viver, eu posso trocar ao invés de por em vez de. Paulo morreu em vez de viver. Também está correto. É o que eu disse aqui. Você deve esquecer a expressão ao invés de, porque ela só pode ser usada quando houver oposição. Já a expressão em vez de, ela é usada em todos os casos, até mesmo quando se trata de contrário, de oposição. Entendeu? É por isso que eu digo que você deve usar sempre a expressão em vez de. Jamais você vai cometer erros empregando em vez de.
Agora, ao invés de, você comete erros. Porque ao invés de só pode ser aplicada quando houver contrário, oposição. E aí vem os erros. Exemplo na letra B. Maria foi ao cinema em vez de ir ao teatro. Olha aí. Maria foi ao cinema em vez de ir ao teatro. Aí, a expressão que se usa sempre é em vez de. Ao invés de não cabe aqui, no exemplo da letra B. Você não pode dizer Maria foi ao cinema ao invés de ir ao teatro. As pessoas dizem isso, e aí está o erro, porque usaram a expressão ao invés de. Repito, ao invés de só serve para contrários. E aí não há o contrário, não há oposição. Eu digo assim, Maria foi ao cinema em vez de ir ao teatro. Cinema e teatro aí. O cinema é diferente de teatro, mas não é contrário ao teatro, entendeu? Cinema não é contrário ao teatro. Cinema não é contrário ao futebol. São coisas diferentes, mas não são contrárias. Não são contrárias. Se não são contrárias, não cabe aí ao invés de, porque ao invés de, você só pode usar se houver o contrário, oposição, que é o caso da letra A. Morte e vida. Aí sim, morte e vida são contrários. E são diferentes, não é? São contrários. Já cinema e teatro, na letra B, não são contrários. São apenas diferentes, mas não contrários. Então, Maria foi ao cinema em vez de ir ao teatro. Corretíssimo. Se eu colocasse Maria foi ao cinema ao invés de ir ao teatro, aí estaria errado. Porque ao invés de, você só pode empregar se significar oposição, contrário, entendeu? Na letra C, Adriana saiu ao invés de ficar. Está correto. Você empregou aí ao invés de. Só pode ser empregado ao invés de se houver contrário, oposição. E aí existe na letra C. Eu digo Adriana saiu ao invés de ficar. Sair e ficar são termos diferentes e opostos, contrários. Ou uma pessoa sai ou uma pessoa fica. Se a pessoa sai, ela não ficou. Se a pessoa ficou, ela não saiu. Então, sair e ficar são termos contrários. Então, eu posso empregar ao invés de, porque ao invés de é sempre contrário, oposição. E eu posso substituir, como eu disse aqui, pela expressão em vez de. Eu digo, Adriana saiu ao invés de ficar e Adriana saiu em vez de ficar. As duas estão corretas. Entendeu? Então você vê que a expressão em vez de, ela sempre encaixa. Agora, a expressão ao invés de, ela é bem reduzida. Você só pode usá-la se houver contrário, oposição. Entendeu? Então sempre use em vez de. Você nunca vai errar. Porque em vez de serve para todos os casos. Mais um exemplo. Na letra D de dado. João comeu porco em vez de frango. Olha aí. João comeu porco em vez de frango. Em lugar de frango. Ele comeu, aí ele preferiu porco, o João. Então veja, em vez de corretíssimo, eu não posso dizer aqui, João comeu porco ao invés de frango. Eu não posso usar aqui a expressão ao invés de. Por quê? Porque ao invés de, só posso usar quando houver oposição, contrário. E aqui não existe. Porco e frango aqui. Porco e frango. Porco e frango são palavras, substantivos diferentes, mas não são contrários. Porco não é contrário a frango e frango não é contrário a porco. Se não é contrário, eu não posso usar a expressão ao invés de. Eu vou usar apenas a expressão em vez de, como está aqui. Correto. Entendeu? Na letra E,
Anastácio comeu ao invés de fazer jejum. Anastácio comeu ao invés de fazer jejum. Está corretíssimo. A expressão aqui, ao invés de, foi empregada corretamente, porque aqui existe o contrário, a oposição. Comer e fazer jejum são coisas diferentes e contrárias. Se a pessoa comeu, ela não fez jejum. Se fez jejum, ela não comeu. São termos contrários. Então eu posso usar ao invés de, como está aqui. Ou posso colocar aqui também, Anastácio comeu em vez de fazer jejum. Aí também está correta, entendeu? Então a expressão em vez de, você pode empregá-la para todos os casos. Está correto. Agora, ao invés de, cuidado, só pode empregá-la em sentido contrário, oposição, que é o caso aqui. Anastácio comeu em vez de fazer jejum ou ao invés de fazer jejum, porque comer e fazer jejum são termos contrários. Na letra F, Pedro corre em vez de nadar. Corretíssimo. Pedro corre em vez de nadar. Correr e nadar são termos diferentes, mas não são contrários. Correr não é o contrário de nadar, nem nadar é o contrário de correr. Então eu não posso jamais empregar aqui, na letra F, a expressão ao invés de. Não posso, porque só posso empregar a expressão ao invés de quando houver contrário. Aqui não há, então eu só posso empregar a expressão em vez de. Pedro corre em vez de nadar. Entendeu? E o último exemplo. Ao invés de ficar alegre, Ruth se entristeceu. Aqui está correto o emprego do ao invés de. Por que está correto? Porque aqui existe a oposição, existe o contrário. Alegria aqui, alegria e tristeza, são termos diferentes e contrários. Onde existe alegria, não há tristeza. E onde existe tristeza, não há alegria. Então são termos contrários. Quando os termos são contrários, eu posso empregar a expressão ao invés de, porque ela significa contrário, oposição. Mas posso também empregar em vez de. Em vez de ficar alegre, Ruth se entristeceu. Então você vê facilmente que a expressão em vez de, ela é geral. Você pode empregá-la sempre e você não cometerá erro algum. Agora, a expressão ao invés de, ela é reduzida. Você só pode empregá-la se houver contrário, oposição. Entendeu? É simples assim. Muito obrigado.